Olá! Sou uma avó na casa dos 60 anos. Tive sucesso ao administrar um restaurante local, mesmo em uma idade avançada. Meu pai faleceu quando eu era jovem, então cresci pobre. Minha mãe me criou e aos meus 2 irmãos mais novos sozinha, trabalhando em um mercado. Enquanto observava minha mãe lutar, cresci com a ideia de trabalhar o quanto antes para ajudá-la. Assim que me formei no ensino técnico, entrei em uma pequena empresa como contadora. Quando recebi meu primeiro salário, fiquei tão feliz. Ainda lembro daquele dia como se fosse ontem. Fiquei tão feliz em comprar presentes e comida para minha família. Trabalhei duro para sustentar meus irmãos mais novos. À medida que envelhecia, fui capaz de me mudar para uma empresa maior como uma trabalhadora experiente e ganhar salários mais altos na época. Minha mãe pôde parar de trabalhar e ficou em casa. Adoro o fato de minha mãe não ter que trabalhar duro mais. Ela insistiu que eu não deveria trabalhar o tempo todo e tentou me arrumar encontros às cegas. Disse a ela que ainda precisava ajudar a sustentar meus irmãos por mais 2 anos antes de se formarem na faculdade. Mas minha mãe disse que eu deveria parar de me preocupar com a família e começar a procurar minha própria felicidade. Ela me incentivou e acabei indo a um encontro às cegas e conheci meu marido. Ele disse que ajudaria a pagar a mensalidade dos meus irmãos e me pediu em casamento sem me preocupar com isso. Sinceramente, fiquei comovida com suas palavras porque também estava atraída por ele. Confiei na palavra do meu marido e nos casamos. Naquela época, ele administrava uma pequena fábrica de manufatura de peças. Mesmo não ganhando muito dinheiro, trabalhamos duro para colocar meus irmãos na faculdade e tive uma filha linda. Ela era tão adorável que eu morreria por ela. Vivi cada dia felizmente vendo-a crescer. Queria dar o melhor para nossa filha, dentro do possível. Embora não pudesse frequentar a universidade para ganhar dinheiro, queria que nossa filha fosse à faculdade e fizesse tudo o que quisesse. Assim como todos os outros, dei aulas particulares e trabalhei duro para treiná-la em artes e música também. Como se minha filha soubesse como eu me sentia, ela acompanhou bem. Estudou e tirou boas notas, e foi para uma universidade bastante boa. Mais tarde, passou no exame de servidor público. Dei uma grande festa no bairro para comemorar. Ela trabalhou no departamento de impostos e se mudou para uma cidade. Disse-me que viria para casa frequentemente, mas quando a enviei para a grande cidade, não pude deixar de chorar. Depois de alguns meses, era hora dela voltar para casa no fim de semana. Mas não tivemos notícias dela. Comecei a me preocupar e fui para fora esperar. Pude ver minha filha à distância. Fiquei tão feliz em vê-la e corri em sua direção para descobrir que ela não estava sozinha. Havia um homem alto ao lado dela. No entanto, ela continuou tentando mandá-lo embora. Hesitei se deveria me aproximar para cumprimentá-lo, mas ele se virou e foi embora. Então, chamei minha filha. Quando ela chegou em casa, perguntei sobre ele. Ela disse que ele a estava perseguindo há algum tempo. Perguntei-me se era seu namorado. Mas quando soube disso, deveria ter dito algo a ele. No entanto, parecia estranho pensar que minha filha agora tinha crescido. Sempre pensei nela como uma criança, mas ela cresceu para atrair a atenção de um homem. Senti-me orgulhosa dela e, ao mesmo tempo, triste porque o tempo passou tão rápido. Acho que todos os pais sentem isso por seus filhos. Perguntei à minha filha que tipo de homem ele era. Ela o viu em uma festa uma vez, e desde então ele continuou a contatá-la. A mãe dele era uma grande investidora em imóveis e ele vinha de uma família abastada. Ela disse que a família dele se mudaria para uma cidade próxima ao nosso bairro, pois construíram uma grande casa lá. Ela descobriu que, na verdade, ele era do nosso bairro, então estavam retornando à sua cidade natal após ganhar muito dinheiro. Disse à minha filha que ela deveria tentar sair com ele. Pode parecer que fui muito materialista,
mas como cresci pobre, só queria que minha filha se casasse com alguém rico e vivesse confortavelmente. Não queria que ela herdasse a pobreza. Como a criei com todo o meu coração, queria que ela fosse bem tratada. No entanto, minha filha disse que a família do homem era muito rica e isso era um fardo para ela. Mesmo assim, disse a minha filha que deveria conhecê-lo melhor. Independentemente de sua origem, se o homem fosse bom, isso não deveria importar. Em retrospecto, estava sendo gananciosa ao tentar conectar minha filha a uma boa família. Algumas semanas depois, minha filha voltou para casa e anunciou que começou a namorar o rapaz. Quando ouvi isso, fiquei tão alegre, e, eventualmente, como eu esperava, minha filha se casou com ele. No dia em que meu futuro genro veio à nossa casa, não pude dizer nada porque estava chorando. Meu futuro genro, que parecia descontraído, disse: "Sogra, por favor, não se preocupe a partir de agora. Vou cuidar bem da Brenda, sem dificuldades." Eu não sabia mais nada, mas nossa família não teria problemas financeiros. Como meu futuro genro me disse tudo o que eu queria ouvir, senti que estava tudo resolvido. Não foi minha filha que gostou dele primeiro, foi ele que correu atrás da minha filha. Por isso, acreditei que ele seria bom para ela. Como ele era o único filho e sua família tinha dinheiro, acreditei que minha filha nunca se preocuparia com dinheiro. Além disso, ele parecia ter uma boa personalidade. O que mais eu poderia desejar? Meu marido, que é geralmente calado, ficava muito falante sempre que nosso genro vinha nos visitar. Vendo isso, senti que eles tinham medo de se encontrar. Não era como se eu não tivesse preocupações. Isso porque havia uma grande diferença em termos do nosso padrão de vida. Quando investiguei sobre sua família, eram conhecidos por sua grande riqueza. Sabia algo através da minha filha, mas não até esse ponto. Além disso, nossa situação financeira estava apertada. Eu estava preocupada se seríamos capazes de manter o padrão financeiro dos sogros na preparação para o casamento. Também estava preocupada se minha filha seria menosprezada por nossa situação financeira. Meu genro deve ter percebido minhas preocupações e disse: "Sogra, decidimos preparar nosso casamento por conta própria. Então, por favor, não se preocupe com nada, exceto em ajudar a escolher os móveis para nossa nova casa." Desde o início, tínhamos concordado em fazer assim. Agora podemos preparar o casamento. Temos dinheiro guardado para o casamento da Brenda. Então, não se preocupe e pergunte aos seus pais como devemos preparar o casamento. No entanto, nosso genro insistiu e recusou nossa ajuda financeira. Não, não, sogra. Se eu deixar você fazer isso, a Brenda ficará brava comigo. Foi a primeira promessa que fiz a Brenda quando nos conhecemos. Se você continuar insistindo, ficarei em uma posição muito desconfortável. Por favor, não se preocupe. Seus pais se sentiriam mal com isso? Você é o único filho deles. Tenho certeza de que eles quereriam que o casamento fosse preparado e receber presentes como qualquer outro. Não. Eu já falei com meus pais sobre isso. E eles também concordaram. Eu estava grata, mas também sentia pena de que nosso genro estava considerando nossa situação financeira. Ele era tão gentil e atencioso com nossa filha que senti que ele nunca faria sofrer. Então, o dia de conhecer seus pais chegou. Quando fomos à cidade para encontrá-los, sua mãe foi muito graciosa e causou-me uma boa impressão. Ela usava um vestido preto e carregava uma bolsa simples. Mas ela parecia elegante. Nosso filho é meio imaturo, mas espero que olhem para ele com carinho. Deve ser triste enviar sua filha, que cresceu tão bem, para longe. Consideraremos ela como nossa filha e a trataremos bem. Só temos a agradecer. Nossa filha tem suas falhas. Mas peço que compreendam e olhem com carinho. Senti que estava sendo muito cuidadosa ao falar por ser uma ocasião tão importante. Eles pareciam educados e relaxados.
Pareciam pessoas que cresceram com riqueza e receberam uma boa educação. Depois de terminarmos nossa refeição e nos despedirmos, pegamos um táxi com nossa filha que apontou para a cerca que cercava a casa, dizendo que pertencia aos seus sogros. Meu marido e eu ficamos surpresos com o tamanho imenso que só víamos em dramas de TV. Mesmo sem ver o interior, tinha certeza de que seria grandioso. Eu me perguntava quem viveria em uma casa assim, mas nossa própria filha estava se casando com um homem de uma família assim. Internamente, eu me regozijava, pensando que nunca se sabe como a vida pode se desenrolar. O casamento correu bem, e nossa filha começou sua vida de recém-casada. Achei que tínhamos superado todos os problemas quando o trabalho do meu marido fechou suas portas devido à crise econômica. Estávamos desamparados, sem renda. Um amigo veio e sugeriu que abríssemos um restaurante chinês juntos. Eu estava preocupada, mas meu marido disse que queria tentar. Na verdade, ele tinha uma licença de chefe chinês. Um amigo veio nos ver porque sabia desse fato. Eu costumava brincar que meu marido poderia abrir um restaurante sempre que ele cozinhava para mim. Mas quando a realidade bateu, comecei a me preocupar. Isso porque cozinhar em casa e cozinhar para um restaurante são diferentes. Meu marido me tranquilizou, dizendo que não era um campo totalmente novo para ele, mas cozinhar era o que ele gostava de fazer e algo que fazia bem. Com sua aposentadoria, pensávamos em abrir um restaurante, ou pelo menos um lugar de churrasco. Mas isso era melhor. Decidi que preocupar-se não nos levaria a lugar algum. Então comecei a ajudar meu marido. Era estranho já que era a primeira vez que fazíamos isso, mas o amigo do meu marido tinha experiência e era muito capaz. Decidi confiar nele e juntar-me a eles. No início, o trabalho não foi fácil, tínhamos poucos clientes e enfrentamos muitas dificuldades. Eu até fazia as entregas para economizar dinheiro com mão de obra. Meu marido era contra, mas eu insisti. No entanto, o amigo do meu marido disse que faria as entregas e me disse para trabalhar no caixa. Como eu era contadora, ele disse que eu seria melhor do que ele nisso. Acabei sendo a caixa do restaurante. Estávamos tão ocupados que tive menos tempo para falar com nossa filha ao telefone. Ela também parecia muito ocupada, então não entrou em contato conosco muitas vezes. No meio tempo, os três trabalhavam muito e as entregas e os clientes no salão aumentaram. Mantivemos em segredo de nossa filha que tínhamos aberto um restaurante. Não queríamos que ela se preocupasse conosco, já que não fazia muito tempo desde que se casou, e queríamos que ela aproveitasse totalmente sua vida de recém-casada. Também não queria chamar a atenção dos sogros. Era um casamento com grande diferença de idade, e pensei que contaríamos a nossa filha sobre o restaurante mais tarde. De vez em quando, nossa filha nos ligava, mas não mencionávamos o restaurante de forma alguma. Não tivemos notícias dela por um tempo, então liguei para perguntar se algo estava errado. Ela respondeu que estava muito ocupada e por isso não conseguiu ligar. Senti-me aliviada ao ouvir sua voz animada. Um dia, uma equipe de uma emissora de TV apareceu e perguntou se poderiam filmar em nosso restaurante. Como tínhamos ingredientes, dissemos que sim, mas parecia que era um programa de TV famoso. Depois da filmagem, houve um aumento substancial de clientes. Nosso restaurante ficou conhecido como um local popular de sopa de frutos do mar chineses. Era tão famoso que até pessoas de outras cidades vinham ao nosso restaurante para provar. Por conta de tantos clientes esperando por uma mesa, começamos a nos preocupar. Todos os três tentamos encontrar uma solução e decidimos alugar o andar térreo do prédio ao lado. Era conectado ao nosso espaço, então não precisávamos de uma cozinha separada e podíamos usá-lo como uma extensão do salão para servir a comida. Após expandirmos o local, as vendas aumentaram consideravelmente, consolidando nosso restaurante como o local da moda. Estava sempre lotado. Se continuasse assim, com um pouco de exagero, poderíamos comprar um prédio. Naquele momento,
pensei em contar à minha filha sobre nosso restaurante. Um dia, nosso amigo parceiro foi fazer uma entrega, mas voltou parecendo infeliz. Mesmo tendo entregadores contratados, ele ajudava quando estava muito movimentado. Temei que algum cliente tivesse sido rude com ele. Então, servi um chá e perguntei o que tinha acontecido. Ele disse sério: "Você tem falado com a Brenda ultimamente?" "Não tão frequentemente, mas falamos de vez em quando." "Por que a pergunta?" "O lugar para onde fui entregar hoje parece ser da sua família. E algo está estranho." Os sogros haviam se mudado para a cidade ao lado recentemente. Minha filha ainda trabalhava na cidade, então continuou morando lá e não se mudou com os sogros. Você deve ter se confundido. Por que eles pediriam de tão longe? Recebemos muitos pedidos dessa cidade. Por que você não liga para a Brenda e confere? Depois de ver a expressão preocupada do nosso parceiro, me senti inquieta. Então, liguei para nossa filha. "Brenda, como você está? Tudo bem? E o seu marido?" "Como sempre. Ele também está bem." "Seu marido está te tratando bem? Ele te perseguiu tanto. Ele tem que te tratar bem." Naquele momento, minha filha ficou em silêncio. Depois de um tempo, ela respondeu: "Claro que ele me trata bem." "Mãe, estou muito ocupada, te ligo depois." Mesmo falando mais animada que o habitual, senti um peso no coração. Não consegui me concentrar no trabalho depois do que nosso parceiro disse. Tentei ligar para nosso genro, mas ele não atendeu. Confortei-me pensando que sem notícias são boas notícias. Então, um dia, nosso parceiro me ligou urgentemente. "O pedido de entrega é dos pais do seu genro. Eles não sabem que você tem um restaurante chinês, certo?" "Sim, não contei a eles." Me senti incomodada, então disse que eu mesma faria a entrega. Mas nosso parceiro insistiu que ele faria, já que era para meus sogros. "E sobre aquela casa? O que você viu que nos está escondendo? Você deveria ter contado." "Estou ficando louca de curiosidade, quero ir eu mesma." Parecia que eles haviam descoberto e pedido muitos pratos caros. As cercas eram tão altas que não conseguia ver por cima. Toquei a campainha. A porta abriu automaticamente. Atravessei um grande jardim e entrei na casa. A sala estava cheia de pessoas. Quando comecei a colocar a comida e olhei para dentro, não pude acreditar no que vi. Minha filha, que deveria estar no trabalho, estava de joelhos, limpando as escadas com um esfregão, enquanto os convidados se divertiam na sala de estar. Ela parecia tão magra e pálida. Sua sogra teve que me ajudar a colocar a comida na sala de jantar. E gritou com minha filha: "Você não tem senso comum? Temos convidados comendo. Vai levar o dia todo para limpar assim e fazer os convidados perderem o apetite? Acelere." "Desculpe, terminarei em breve", minha filha respondeu fracamente. "É por isso que você não serve para nada. Como pode não ter senso comum? Deveria ter terminado de limpar antes da comida chegar. Preciso te ensinar tudo? Como você passou em um exame para servidor público? Alguém fez por você? Só se meu filho não tivesse ameaçado se matar, eu não teria aceitado alguém tão inútil em nossa família." "Desculpe. Farei a limpeza mais tarde." "Faça agora." Como pode deixar algo pela metade? Por isso é preciso verificar a família antes do casamento. Você não aprendeu nada, já que sua família não tem nada. Se cresceu em uma família pobre, ao menos deveria ter noção de trabalho. Você é completamente inútil. Não é à toa que seu marido está tendo um caso. Se ele vê você emburrada o dia todo, você acha que ele quer voltar para casa? Seus pais têm algum objetivo. Casaram você sem nada.
Eles nunca aparecem. Se soubessem que nos mudamos, deveriam vir nos cumprimentar. Não tem educação. De quem você poderia ter aprendido, sendo filha deles? Fiquei paralisada, sem palavras diante do que a sogra da minha filha estava dizendo. Eu segurava o prato de comida, tremendo. Devo ter testemunhado isso. É por isso que ele me perguntou sobre nossa filha. Por que fui tão ingênua? Como mãe, como pude não perceber? Culpei a mim mesma. Decidi resgatar minha filha desse inferno. Desembrulhei a comida e a despejei no cabelo da minha sogra. Você enlouqueceu? Minha sogra pulou enquanto a comida entrava em seus olhos e gritava de dor. Peguei o balde de água suja e joguei em seu rosto. Está melhor agora? Devo jogar mais um balde de água? Tenho medo que seu rosto grosso esteja sujo. Ela me reconheceu e começou a gritar. O que é isso? Você enlouqueceu? Exatamente, eu enlouqueci. Como se atreve a fazer essas coisas com minha preciosa filha e esperar que eu não perca a cabeça? Como pode comparar minha filha com seu inútil filho? Ela é muito melhor. Como ele pode não ter emprego até essa idade? Como pode comparar seu filho preguiçoso que depende dos pais e minha filha que trabalha para o governo? Quer perguntar às pessoas na rua para ver quem é melhor? Só porque tem algum dinheiro sujo, você deve querer viver com o nariz empinado. Mas acha que pode esconder sua personalidade horrível com dinheiro? Ei, o que você disse? Ei, peguem essa louca e a filha dela e as joguem fora daqui. Vamos embora, mesmo que nos peça para ficar, não ficaremos nesse lixo nem por um segundo. Tirei minha filha daquela casa e peguei um táxi de volta para casa, chorando o caminho todo. Senti como se tivesse empurrado minha filha para um lugar infernal. Queria me dar um tapa por ter sido cega pelo dinheiro e ter empurrado minha filha para aquele buraco infernal. Pensando em nossa filha vivendo com essas pessoas desprezíveis. Senti vontade de enlouquecer. Estava decepcionada comigo mesma. Quem era tola pensando que minha filha seria feliz e viveria no luxo pelo resto de sua vida naquela casa rica? Dinheiro não é sinônimo de integridade. Lamentei profundamente. Quando chegamos em casa, abracei nossa filha e chorei. Ainda assim, minha filha me pediu desculpas por me fazer preocupar. Disse-lhe para não dizer isso, pois foi um casamento no qual eu a empurrei. Cuidaria de tudo. Pedi que ela me contasse em detalhes o que aconteceu e não omitisse nada. Assim que se casou, seu marido começou a ter casos com diferentes mulheres porque ele era um mulherengo. Ele já era infame. E por isso ele não conseguia encontrar uma noiva para se casar. A razão pela qual seus pais aprovaram o casamento, apesar de nossa grande diferença, era por causa disso. Como minha filha trabalhava para o governo, era conveniente para eles manterem uma boa reputação, dizendo que casaram sinceramente olhando apenas para a pessoa. Pouco depois do casamento, sua sogra exigiu que minha filha deixasse o trabalho. Naquela época, seu marido estava vivendo com outra mulher. Sua sogra não queria que minha filha pedisse divórcio e basicamente a aprisionou para esconder a verdade sobre seu filho. Dispensou todos os empregados da casa e deixou apenas uma empregada e pôs minha filha para trabalhar como uma criada. Quando ouvi isso, tremi de raiva. Não poderia deixá-los sair impunes. Então convenci minha filha a contra-atacar. Primeiro, contratei o advogado de divórcio mais caro e competente para iniciar o processo. Contratei um detetive para encontrar e obter evidências do meu genro vivendo com sua amante e encontrei testemunhas que poderiam fornecer depoimentos sobre minha filha ter sido aprisionada. Felizmente, o dinheiro que ganhamos no restaurante pôde ser usado para isso, mas não era o fim. Quem era nossa filha? Ela trabalhava no escritório de impostos. Assim, ela usou seu conhecimento e decidiu garantir que os impostos e multas fossem cobrados, algo que os proprietários de imóveis mais temem.
Enquanto nossa filha estava aprisionada e forçada a limpar cada canto da propriedade, ela encontrou seus segredos sujos de esconder dinheiro e não pagar impostos. Ela organizou bem e enviou à Receita Federal e informou tudo o que precisavam saber. Felizmente, os colegas de trabalho de minha filha vieram em seu auxílio. Assim, foi facilmente resolvido. Trabalhando juntos, seus sogros acabaram devendo uma enorme quantia de impostos atrasados e multas. O valor devido ao governo era enorme. Minha filha desenhou um mapa onde as propriedades e o dinheiro estavam escondidos para informar o governo. Assim, seus sogros foram praticamente despojados de tudo. Então, minha filha obteve o julgamento e ganhou o processo e recebeu sua pensão alimentícia. Ela poderia ter processado a amante, mas ela testemunhou validando que minha filha foi aprisionada, então ela não fez isso. Estava determinada a retribuir em dobro o que fizeram à nossa filha. E depois de quase 2 anos de luta, aquela família foi devastada. O julgamento criminal por aprisionar nossa filha e impor violência física e verbal habitual contra ela ainda está em andamento. Isso não será resolvido com multa, mas com penas de prisão. Eles também contrataram um renomado escritório de advocacia tentando desesperadamente não ir para a prisão. No entanto, não estou preocupada. Agora estou confiante de que podemos proteger nossa filha, principalmente porque temos dinheiro para fazer isso corretamente. Um dia, sua sogra veio ao nosso restaurante. Ela não parecia mais elegante e graciosa, mas uma velha desgastada. Por favor, retire sua ação. Já que levou nossa casa, nosso dinheiro, não é o suficiente agora. Realmente precisa enviar meu filho e eu para a prisão para se sentir melhor? Fui eu quem errei. Por favor, me perdoe e cancele o julgamento, por favor. Ela nunca mostrou seu rosto sequer uma vez para pedir desculpas. E agora que ela está enfrentando penas de prisão, ela pede desculpas. Como você ousa aparecer com essa sua cara suja e descarada? Certo. Você adorou quando pegou aquele dinheiro para destruir uma pessoa, não foi? Cancelar o julgamento? Acorde. Você deveria ter cuidado do seu próprio filho. Como ousa fazer minha filha sofrer? Agora você deve provar do próprio veneno. Perdoar você depois de tudo que fez com minha preciosa filha? Nunca vou cancelar nem perdoar você. Deve receber o castigo que merece. Fui à cozinha, peguei uma tigela de água suja de lavar louça e joguei nela. Ela gritou e correu para fora do restaurante. Só então, ao vê-la correr, finalmente me senti melhor. Nunca se sabe o que acontecerá na vida, independentemente de quanto dinheiro se tem. Aprendi essa lição e tento ser o mais gentil possível com todos que encontro. Minha filha deixou tudo para trás e conseguiu um emprego. Embora ela diga que o trabalho é duro, ela parece tão feliz agora. Minha filha não precisa mais se casar. E daí se ela viver sozinha? Se ela trabalha no que gosta e está cercada de boas pessoas, isso é felicidade. Só desejo a felicidade da minha filha.